Ah, gente, assim, ó, tô na correria, hoje é quinta-feira, vou dar uma boa noite mais energizado, né? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Me sinto assim, ó, toda a correria valeu a pena. Mas, bom, meu nome é Glaucia Fontoura, né? Sou colaboradora aqui do Grupo de Relações Raciais. Hoje a gente tem o nosso evento do mês, né, que é o ciclo de debates, onde hoje a gente vai estar debatendo sobre o racismo ter as suas coisas na imigração. Mas antes de eu chamar aqui os nossos ilustres convidados, as minhas colegas ali de núcleo me recomendaram uma tarefa, que é, né, dizer que esse ciclo de debate, esse evento, como eu disse, né, o evento mensal do Núcleo de Relações Raciais, é um dos eventos que a gente tem muito carinho por ele, porque foi pensado para estar debatendo as relações raciais nos mais diferentes âmbitos, né? Então, para nós, ele é o nosso carro-chefe do Núcleo de Relações Raciais, pode ser assim, dessa forma. E, especialmente esse de hoje, né? Ele é ainda mais especial porque é o nosso último ciclo antes da nova gestão, né, da nova eleição. Então, cabe também dizer que aos novos colegas psicólogos que estejam aqui, que estejam nos ouvindo aqui na gravação, que regularizem sua situação, para estarem aptos para votar agora no mês que vem. A eleição vai ser toda online, como vem sendo divulgada aí nas redes sociais, nas mídias do CRP. Então, se organizem, sejam aptos para fazer uma boa escolha agora no próximo mês, para a nossa próxima gestão aqui do Conselho. Sim. Né? E também, né, aproveito para parabenizar todas as psicólogas negras, né, em função do nosso dia de hoje, né, o dia 25 de julho, que é o dia da mulher latino-americana e caribenha e afro-latino-americana. É um nome muito grande, né? Eu me perco no meio do caminho e acabo suprimindo alguém, né? É dia da mulher negra. Isso, basicamente, né, como disse o nosso colega, é o dia da mulher negra. Todas elas, todas nós. Então, eu chamo agora, né, para compor a mesa, os nossos convidados do dia de hoje, né? Que são James Derson Celi Chaves, presidente da Associação de Haitianos do Rio Grande do Sul e estudante do curso técnico de administração. James mora no Brasil há 6 meses. Desculpa, 6 anos. Suzane Souza, assistente social formada pelo IPA, mestranda em Ciências Sociais pela Unicinos, atualmente compõe a coordenação executiva da Associação Cultural de Mulheres Negras da SEMUR. E por último, e não menos importante, nossa nova colega de núcleo, a Renata Santos Silva, psicóloga formada pela PUC, mestre e doutorando em educação. Sejam todos bem-vindos, espero que a noite de hoje seja bastante agradável. Vocês se organizaram? Primeiro as damas, primeiro o cavalheiro. Acho que os de casa ficam por último. Excelente. E aí, os... Eu não sei se ele quer primeiro fazer todo o resgate histórico, né? Como eu vou apresentar meu projeto de pesquisa e falar sobre as mulheres negras imigrantes haitianas, quem sabe ele James, eu digo muito isso aqui no núcleo, que eu normalmente perco o sorteio e sou a primeira a falar. Então eu acho que perdeu o sorteio e vai ser o primeiro a falar. A convidada é o primeiro? Sim. Acho que é melhor começar com as mulheres. Eu o cavalheiro. Então assim, eu inicio e depois ele faz todo Boa noite, então, a todas e a todos presentes. Boa noite. Como a Glaucia falou, eu me chamo Suzane Souza, sou assistente social de formação, né, formada pelo IPA.
atualmente mestrando em Ciências Sociais pela Unicinos. E assim, quero agradecer o convite, né, e dizer que estar aqui hoje é muito importante. Primeiro, pelo fato do meu estudo ser um estudo político, né, porque nós, mulheres negras, não tem como estar na academia e não ter esse estudo, né, político, assim, porque quando uma de nós chega, todas as demais chegam juntas, independente de estar na academia ou não, né, porque todas nós somos intelectuais através da nossa história de vida, né. E aí estar aqui hoje, no dia 25 de julho, realmente é super importante, assim, e tem um gostinho melhor, assim, que é poder compartilhar com todas vocês um pouquinho do meu estudo, um pouquinho da nossa história, assim. Então, eu, como mestranda pela Unicinos, a proposta inicial sempre foi assim, de estudar e de tentar conversar um pouquinho sobre a nossa história de vida, né? Nós somos mulheres negras e aí, aparentemente, para a população não negra, somos todas iguais, né? Exatamente pelo simples fato, como dizem, de sermos negras. As nossas histórias de vida, elas são diferentes. Então, falar sobre imigração, e principalmente sobre as mulheres negras haitianas, ela tem um significado especial, assim, para mim. Primeiro, pelo fato de serem mulheres negras e haitianas, né? Ou seja, negras não brasileiras, negras não gaúchas, né? Não gaúchas morando num estado como o Rio Grande do Sul, majoritariamente branco, extremamente racista, onde a população negra, hoje atualizada, nós somos em torno de 18%, mais ou menos, né? Então, assim, existe toda essa complexidade. E também pelo fato de tocar no emocional. Porque, assim, conversar com mulheres negras, a nossa história de vida, ela já é, assim, emocionante, já toca por toda a caminhada, né? E aí, e também, para não falar de dor, assim. Então, eu decidi, nesse estudo, não falar de dor, né? Embora tenha toda uma complexidade, todo um sentimento envolvido, assim. Então, eu posso levantar, vocês não vão... Prefiro. Tá. Só tem que ser o mouse que eu fiz primeiro. Então, assim, basicamente, o título do meu tema de pesquisa, né? Mulheres negras e a imigração, movendo estruturas e abrindo caminhos, né? Porque é bem como fala Angela Davis, assim, nós movemos estruturas e abrimos muitos caminhos. Então, antes de eu entrar exatamente em toda essa história, assim, o que levou um pouquinho essa pesquisa, é importante falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que me levou, né, a estudar, poder contextualizar um pouquinho. Para chegar na pesquisa de fato, eu precisei ler e estudar um pouquinho sobre a história do Haiti, né? Porque a mídia coloca simplicidade, um pouco de terrorismo muitas vezes, mas esquece de todo o sentimento da complexidade que leva essas famílias que lá ainda residem, vivem e moram, né, a atravessar todo esse Atlântico, né, atravessar todo o continente e vir parar no Brasil, assim. Então, só nos mostram a miséria, nos mostram a tristeza, nos mostram a dor, mas também não mostram toda a riqueza, né, toda a fortaleza que existe no interior e na complexidade de cada indivíduo que lá reside, que mora lá. Então, assim, estudar e ler um pouquinho sobre a história do Haiti, para mim, foi importante, porque é a nossa história, né? Foi o primeiro país a finalmente, como é dito popularmente, né, abolir a escravidão no mundo, assim, e comprar uma luta e uma guerra por todos nós, assim. Então,
estudar a história do Haiti, poder ser acolhida pelas famílias, né, originárias de lá, me emocionou muito, assim. E a maneira que se deu esse contato também. O caminho que essas famílias abriram para mim, estão abrindo ainda, né, e a estrutura que estão dando para o meu trabalho, assim, que não está nem concluído, e é uma pesquisa regada assim, de muito estudo, muita emoção, de muita troca também. É importante poder estar frisando isso. E aí, como que se deu esse trabalho todo, né? Como que está se construindo, assim? E aí, falar em mulheres negras, migrantes, haitianas, você está falando de família, está contando a nossa história, né? Então, passa um pouquinho, por favor. Não, tu pulou muito. Tá certo, deu aqui. Então, assim, o estudo ele tem como objetivo mesmo assim examinar dinâmicas de gênero e a relação familiar, né, de mulheres haitianas no contexto de diáspora, problematizando as questões que afetam, né, como vivencia esses processos de racialização no Brasil, assim, que é super difícil, né, e que o trabalho de campo ele vem sendo desenvolvido desde novembro de 2018. Na verdade, esse primeiro encontro, essa primeira aproximação se deu junto em parceria com a Unidade Básica de Saúde, o quanto é importante, né? Então, assim, o quanto é importante e o quanto também é frágil essa proximidade com as mulheres migrantes de um modo geral, assim. E que depois, com certeza, o colega vai poder trazer alguns dados talvez mais consistentes um pouquinho, mas hoje a imigração no Rio Grande do Sul, né, basicamente assim, nós, as mulheres negras gaúchas, que daí já dá para se dizer que elas são gaúchas pelo fato de já estarem aqui há mais de 3 anos, pelo menos essas que eu estou conversando. Hoje nós somos na zona norte de Porto Alegre, basicamente no bairro Rubem Berta, 637 mulheres negras migrantes haitianas. E aí, somando no bairro Sarandi, se não me engano, são em torno de 380. Em Porto Alegre são 3.000, Porto Alegre e região metropolitana somam em torno de 5.600, mais ou menos, total de população negra haitiana hoje no nosso estado, basicamente. Assim. Pode passar. E como que se dá a construção dessa conversa? Assim, como que nós podemos estar trocando? Como que se constrói um pouquinho esses corpos negros, né, que atravessam o Atlântico, né, para aqui estar, assim, quanto é importante a gente poder prestar atenção para os mínimos detalhes e estar valorizando isso também, né? A construção dos corpos das mulheres negras, né? Contextualizando um pouquinho quem são elas nesse sujeito da pesquisa, assim, em andamento. A profissão mais comum hoje entre as mulheres negras haitianas, a qual eu tenho assim, contato, são na área da pedagogia. A maioria são pedagogas, assim, para poder também tá valorizando um pouquinho mais, para quem não conhece, muitas vezes falam que porque não estudam, porque não tem profissão, porque vem para cá para tirar o nosso lugar, né? Mas não, eu acho que tem emprego para todo mundo, sim. E a qualificação, são pessoas extremamente qualificadas, em sua maioria são médicos, doutores, doutoras, psicólogos, professoras, cuidadoras, confeiteiras, manicures, cabeleireiras, sabe? Então são várias profissões, mas as que fazem parte do meu grupo mesmo, a maioria são todas pedagogas, né? E as demandas trazidas pelas mulheres negras haitianas, algo que é super importante também, são diversas. Entre elas nós podemos citar saúde, educação e assistência. Né? E por que será, gente, tanta dificuldade? As psico que estão aqui presentes, algumas trabalham na unidade de saúde? Trabalham na ponta? Nenhuma trabalha na ponta nas unidades básicas. Não, né? Mas para vocês verem essa necessidade. Traz alguma que trabalha na assistência? Trabalha na assistência. Qual local você trabalha? Trabalho na Bom Jesus. Na Bom Jesus. E como é que é o acesso lá? Da população negra haitiana? Olha,
realmente, assim, me chamou a atenção, né, esse ciclo de debates sobre imigração, porque para nós não vem, assim, não aparece lá, porque eu trabalho no SAF, né, num dos SAFs da Bom Jesus, e lá para nós não aparece. Mas eu sei, né, que em outros territórios tem colegas que trazem que já tem bastante demanda, né, então isso me chamou a curiosidade, assim, bom, eu quero ir lá saber um pouquinho mais para ver como é que está sendo nos outros locais, né. Tá, SAF, Serviço de Atendimento à Família. Isso, então, obrigada. assim, que não deixa de ser Posso só trazer uma coisa? Pode. Eu achei muito interessante isso que a colega trouxe, porque eu estava no CAPS 4 aqui em Porto Alegre. E esse CAPS, ele atende, ele é referência de situação de crise em álcool para as drogas, entre a população em situação de rua, que é o CAPS 4. E a gente não recebeu nenhum imigrante ainda. Deve ser a única população, assim, em específico, que o CAPS não atendeu hoje. Claro, são só 3 meses, mas a questão é que esse CAPS já atendeu muito sem essa população, assim. E já escolheu um imigrante também. E tu tá lá no SAF há quanto tempo? Desde o início do ano. Desde o início do ano. E ainda não apareceu. Não, né. Eu sou estudante de psicologia. Eu tive uma experiência no estágio da PIN, na orientação legal da prefeitura no bairro Bebeto. E nosso serviço, nosso trabalho era captar as famílias, né, fazer entrar em contato com o imigrante da expedição. Muitas famílias de imigrantes não entraram em contato com a atividade ainda. Mas não é só isso, gente. Existe algo bem importante que se chama o racismo institucional, racismo estrutural, né? E o profissional que está lá, como que ele acolhe? Como que ele está acolhendo, ele está vendo, né, a população haitiana que está chegando aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. E exatamente, embora tenha já a cartilha da saúde, né, exatamente em crioulo e português, para que possa facilitar a comunicação, mas também existe muita questão do profissional, do acolhimento, e que faz toda essa diferença. Então, assim, quando nós falamos que as demandas trazidas têm, né, entre elas, citar o acesso ao cadastro único, que daí linka diretamente com a assistência, que pelo fato de eu ser assistente social, então busco muito essa questão. Por quê? Porque o CRAS é como se fosse a unidade básica de saúde, né? É a porta de entrada da assistência, né? É a proteção social básica. E através do cadastro único, através do CRAS, possibilita o acesso aos programas sociais. E aí, nesse caso, entra Minha Casa Minha Vida, né? O próprio, e algo assim que é super importante, que é o programa Bolsa Família, né? Porque ele sim, não é algo vitalício, não é algo para depender, né? Uma renda que eu possa depender, né, pro resto da vida, não. É emergencial, mas é que pode também estar auxiliando, né, em alguns gastos com a casa, com os filhos, enfim. E uma moradia também, que é super importante, a habitação. Então são programas, são acessos, são demandas emergenciais importantes também. E que a população negra, de um modo geral, né, não tem muito acesso, exatamente pelo fato de ser negro, por estar à margem completamente da pobreza, né, questões vulneráveis. Então, assim, preto, pobre e periférico, né, já tem essa dificuldade. Não sendo brasileiro, a dificuldade aumenta, né? Então, assim, essas são as dificuldades também. E aí, muitas vezes, não chega, assim, devido à dificuldade na comunicação, mas também por todo o preconceito e o estigma já sofrido, né? Então, uma das questões também. E aí, outra demanda super importante relacionada com o trabalho, para além da habitação. Por último, é o trabalho, né? E aí dizem assim, porque estão tirando o nosso lugar, porque fica um comércio ambulante, porque, enfim, são muito devagar, porque até isso eu ouço. Eu ouvia, mas eu estava lá trabalhando no serviço de convivência, lá no Sarandi, mas eu não fiquei, né? E por quê? Porque dizem que eu sou muito devagar para trabalhar. Né? Então são questões também assim que são verbalizadas sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de sensibilidade. E aí, assim, ó, o que
que esse estudo se propõe, assim? Como eu reforço o que eu havia dito no começo, né? É algo que me emocionou bastante, assim, porque eu não imaginava que fosse super bem acolhida, porque a gente tem esse medo, né? As pessoas dizem, existe aquela resistência porque é brasileira, porque de repente não vai conseguir conversar, mas algo que é super importante. Muita família, sabe? As mulheres negras, a qual eu estou conversando, haitianas, são muito famílias. Famílias sempre em primeiro lugar. Tanto é que a ligação entre o Brasil e o Haiti, ela se permanece exatamente pelo contato com a família, com os familiares que lá ficaram, com os filhos que lá ficaram, que não puderam vir. Então são situações assim, bem importantes, né? E o que ele se propõe? O trabalho de campo, conversando com essas mulheres, né, sobre a resistência de aceitação aqui no nosso estado, na nossa cidade principalmente. E aí entra tudo dentro da questão de emprego, questão muito assim do modo de ser, de falar, né? O julgamento muitas vezes pelo fato das crianças terem uma outra cultura também. Então são várias questões assim que prejudicam a inserção na sociedade também. E que aí a paciência e o entendimento, né, são super importantes para que as coisas possam acontecer. Dialogar sobre as suas histórias de vida e testemunhos, assim. Tentar entender um pouquinho dessa vinda de lá para cá, né, que as pessoas dizem que foi a partir de 2010. Não foi a partir de 2010 se intensificou. Mas de 2003 que começaram a vir para o Brasil. 2010, após o terremoto, sim, aí se intensificou mais. Mas é desde 2003 que os haitianos estão vindo para o Brasil. E aí, após o terremoto, sim, com certeza, essa vinda, essa demanda aumentou muito mais, assim. E aí, levantando questões que são julgadas importantes por elas mesmas, né, que compõem o trabalho, aí eu pergunto, quais são as pautas que vocês gostariam de falar? E aí vem, devido ao preconceito, ao racismo e à exclusão, coisas que não conseguem verbalizar, né? Então, o quanto é importante também. E aí nós precisamos olhar, né, as diferenças de território, né? Como eu já havia dito, e acredito que o colega vai trazer também depois, a maioria se concentra na Zona Norte de Porto Alegre. Por que será na Zona Norte, né? E não na região central, até mesmo na região leste, né? Não. Porto Alegre, Sarandi, sabe? Nova Gleba, Santa Rosa, né? Ali no Leopoldina, Costa e Silva, né? É bem nessa comunidade, assim, bem lá onde eles dizem que é o lugar do gueto, é o lugar que tudo de ruim acontece, sabe? E aí se concentra o maior número, centro-vida, naquela região ali. Então, para questões sociais de raça, que vou falar muito da forma assim, que se relaciona com o território de um modo geral. E aí também dificulta a questão de emprego, questão de o acesso. E aí não se tem o mínimo de determinantes sociais, que daí se fala saúde, habitação e assistência, saneamento básico, né? E aí tudo consequência do racismo, que ele é estrutural, mata, exclui, determina a nossa condição de vida na sociedade. Então isso a gente sempre reforça. E aí para nós é difícil, para o nosso irmão imigrante se torna mais complicado ainda. E aí a gente sempre na academia fala que, demarcando o nosso lugar de fala, né, é importante ressaltar, conforme a Conceição Evaristo sempre diz, que tudo que nós escrevemos e falamos são sempre baseadas nas nossas vivências, né? Então se diz vivências, né? De vida, de caminhada, de militância e também de dor. Embora a gente não queira falar de dor, porque sempre nos falam, né, da dor, mas a dor também nos ajuda, às vezes, a construir, a pensar na união, porque nós sempre falamos no coletivo, né, em estratégias de saída, de sobrevivência. E aí nós falamos do corpo, né? Do corpo em movimento, da aproximação, de acolhimento, assim. Essas famílias todas, né, são, como eu já havia dito para vocês, chegaram até mim através da articulação com a Rede Básica de Saúde, Parque dos Maias, a unidade de saúde, através da agente comunitária Cláudia Fontoura, Claudinha, né?
E foi muito interessante, assim, o nosso primeiro encontro, porque daí elas se organizaram, montaram um grupo no WhatsApp, hashtag Imigração Uniforça, esse é o nome que foi dado. Nós conseguimos a Copan, que é a Associação de Moradores, né, para realizar os nossos encontros. E aí os encontros eles aconteciam uma vez por mês aos domingos, sempre à tarde. Foram 4 encontros até que veio o esvaziamento. E por que será que esvaziou, né? Onde foi que eu falhei na questão da metodologia, da aproximação e da fala? E aí, nessas falhas todas, assim, primeiro os 4 encontros foram cheios, os filhos sempre juntos, né? Se percebe muito, assim, uma afetividade muito grande, a família é sempre em primeiro lugar. E aquele sentimento de bom, eu tô sozinha, deixei meus filhos lá. Porque muitas vieram sem os filhos. Muitas vieram, trouxeram um de 3 filhos, deixaram os outros 2, ficaram familiares, enfim, né? Então, quanto essa afetividade, esse acolhimento é importante. E aí, a gente sempre fala, né, através da Bell Hooks, que mulheres negras sentem que em suas vidas existe um pouco ou nenhum amor. Essa é uma de nossas verdades privadas que raramente é discutida em público. Essa realidade é tão dolorosa que as mulheres negras raramente falam abertamente sobre isso, né? E aí, sempre, de novo, falando na dor, o quanto é difícil ser acolhida, o quanto é difícil ser amada, porque amar é algo que já faz parte da nossa essência. Nós já amamos ao natural, né? Embora esse amor seja sempre negado, assim, mas algo que é super importante. E foi nesse sentido que cada uma delas teve a sua importância, teve a sua identidade preservada, né, nos diálogos e nas conversas nós trocamos os nomes, exatamente para não comprometê-las. Pode passar. Essa fala, gente, é do único homem que participa dos nossos encontros. Exatamente pela questão, assim, muitas vezes, de ser possessivo, de autoritário, de ter o comando da situação o tempo todo na questão familiar. A questão de gênero lá é muito forte, fortíssima mesmo. E daí ele me trouxe isso, que no Haiti todos somos negros e no Brasil olha um negro com um olho diferente, né? Uma das questões que me chamou muita atenção, que a companheira dele não quis participar, não queria participar, e ele disse para ela que sim, tu vai participar sim, porque eu quero que tu participe. E ela não discutiu com ele, e está participando até hoje. No grupo do WhatsApp, o número de telefone é o dele, e não o dela. Todas as negociações para a visita na casa é com ele, e não com ela. E a maioria das que estão funciona dessa maneira. E aí, outra questão, né, que é transformar o presente e sonhar o futuro. Né, que são os apontamentos assim, conclusivos de uma pesquisa que ainda está em andamento, mas que ela é muito rica. E aí as reflexões iniciais desses primeiros encontros, né, oportunizaram a compreensão, né, de que elas pudessem estar recebendo o acolhimento e construir assim, a estrutura, né, a certeza que, embora a situação seja e esteja difícil, elas não estão sozinhas. E que mesmo com a dor da distância que separa os 2 países, né, existe amor. E nós, mulheres negras, quando temos a oportunidade de amar e sermos amadas, movimentamos estruturas. Então, assim, acho que esse momento, esse ciclo de debate também é importante para que a gente possa refletir e também pensar como olhar o outro. Seja o outro gaúcho, né, como o outro imigrante. Né? Porque o olhar, ele diz muitas vezes muito mais que a palavra. Ele verbaliza muito mais. Então, o quanto é importante. E se não fosse, eu acho que tudo, esse trabalho, que ainda está no começo, ele vai se fortalecer muito mais pelo acolhimento. Porque essa é a devolução que elas estão me dando. Né? Exatamente como foram recebidas, é como eu estou sendo acolhida. Estou sendo acolhida, essa é a diferença.
Eu agradeço esse tempinho que vocês ficaram aqui me ouvindo e espero que consiga contemplar um pouquinho e depois a gente pode estar trocando algo mais, tá? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço a Renata. Nosso encontro foi, acho, mês de março. Ela me faz esse convite. Normalmente meu nome é James de Aço Senechales. É um nome um pouco americano e francês. A James é dos Estados Unidos e Senechal é da França. Eu tenho 29 anos, eu tenho 6 anos no Brasil já. Eu sou juntado com uma brasileira também. A gente tem uma filha. Eu estudo técnico administrativo lá na QI. Não foi concluído ainda. E eu moro lá no bairro Bebeto, Santa Alta. A gente fala o Bebeto, mas a gente sempre fala Santa Alta. Então eu sou atual presidente da Associação dos Haitianos, que já tem mais que 4 anos de existência aqui no Sul. E a gente chama Associação dos Haitianos do Rio Grande do Sul. E a gente tem um nome em fantasia que é a Inteso. A gente sempre fala a Inteso porque nossa missão, a gente acha que o nome dos haitianos do Rio Grande do Sul é um pouco limitado. E nossa missão lá para o Rio Grande do Sul é para atingir todo o Brasil. Porque tem um haitiano agora em todo o Brasil, né? Em todas as cidades do Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Haiti, um pouco sobre história, vem dos imigrantes para cá. E a gente vai aprender junto. E, normalmente Haiti a gente sempre fala, é um país que cheio de morro, cheio de árvores também, antigamente, porque agora foi todo. Porque normalmente lá na Haiti a gente usa carvão, a gente não usa fogão elétrico, a gente usa mais carvão. Aqui você usa carvão para fazer churrasco, a gente usa para fazer comida, a maioria vezes. E a gente tem 216 anos de independência. A gente é, como já falou, a gente é o primeiro povo negro que luta e que conseguiu tomar a independência. À frente do exército napoleão, que era na época o melhor exército do mundo, na época que a gente conseguiu. E a gente conseguiu essa independência em 1º de janeiro de 1804. Só que a briga foi 18 de novembro. Então a gente ganhou essa luta e a gente foi, digamos, festejar ou proclamar essa luta ao 1º de janeiro. Então 1º de janeiro lá na Haiti é feriado. Já é feriado, mas para a proclamação de independência na minha cidade, que é Gunaíbes, a gente faz celebrar essa festa lá, tem uma cerimônia muito bonita que reunir todas as instâncias públicas, políticas, os povos, todas as instituições, foi lá para fazer essa proclamação. A Haiti é um país que tem 10 a 11 milhões de habitantes, de povo. E a gente tem um PIB que é de 14 bilhões de dólares.
Normalmente a dinheiro do Haiti é aguda. Mas só que a gente tanto acostumou com o dólar, a gente não conseguia nem contar um Buda. Nem o Haiti não conseguia contar um Buda. A gente, digamos, esquece nosso dinheiro e contar todo o nosso dinheiro ao dólar. Só que a gente não tem dólar no nosso país. Mas é coisa, só que a gente conta o dólar. É uma coisa. É uma coisa meio louca. Então Haiti em si é uma coisa, digamos, meio louca, porque a gente fala francês, crioulo. Só que lá na Haiti todo mundo fala crioulo, tá? Mas a gente estuda francês. Então todos os livros que existem lá escrevam francês. Porém a gente fala crioulo. A gente sei que o Haiti é uma coisa meio louca. A gente tem Buda. A gente não conta muito, a gente conta mais um dólar que um Buda. A gente tem nossa língua aqui, é crioulo, e a gente estuda o francês. O francês é a língua oficial do Haiti. A Haiti, a religião oficial, normalmente, o original do Haiti é voodoo. Que você chama de boneca, não é boneca. Nossa religião é voodoo. Só que nossa religião oficial é católica. Então a gente é voodoo de sangue. E de forma, a gente é católica. Só que a gente não comprar uma religião, que não é nossa. Que o haitiano não é católica de verdade. A religião foi comprada. Então foi expulsado. A partir de voodoo, todo mundo tinha questão de fugir, foi para mato, entendeu? Todas essas questões de perseguição, a coisa de bruxaria e tudo isso. Então acabou fazer a nossa religião virar um tipo de religião de capeta. Só que aquela religião ali que é uma religião que ninguém que faz mal, que você aqui chama de batuque, é aí sair nossa força. Então é aí sair nossa independência. Então essa religião, os brancos chegou com católica, expulsa essa religião para católica. Então a Haiti a gente está vivendo, a gente não está vivendo a nossa história. Todos os haitianos estão vivendo história de outro país, de outros conceitos. Evangélicos. A gente, normalmente na época a gente é voodooísmo, é voodoo. A gente praticava voodoo para tudo, as negros. Então depois da independência, e nos anos 1895 por aí, entrou a questão de católico. Mas todos esses momentos a gente utiliza voodoo, a gente usa tambu. Então depois dessas épocas vem entrar a questão de católico, que é evangélico. Só que a mesma voodoo na época a gente chama Deus. A gente tinha outras maneiras de chamar, igual que a muçulmana. Todo mundo acha a muçulmana é uma religião, mas não. É uma religião normal, igual que o católico, só que nós tiramos deles. Então, Haiti, a gente já ouviu falar de República Dominicana. Acho que muita pessoa já ouviu falar. Então, a República Dominicana não tinha diferença de Haiti e República Dominicana. Ela é só uma terra. Então, depois da independência, a gente foi dominado 21 anos. Dominicano foi dominado 21 anos pelos haitianos. E depois desse tempo, a República Dominicana conseguiu pegar a independência do Haiti. Como é a independência. Então, para falar sobre questão de imigração, normalmente Haiti é um povo migratório. A gente pode considerar isso. Por quê? A gente tanto passar de colonia, a gente acabou não tendo nenhuma cultura, a gente não tem a gente não conhece a nossa própria história, porque a gente conhece uma coisa e na história sai outra coisa. Então é todo falsificado a história do Haiti, normalmente.
Por quê? Porque a gente acabou de comprar uma luta de grande. Na época, a França tinha 129 colônias. A gente é a única quando tu pegar a riqueza do Haiti, ele é metade do que 129 colônias dá. Significa que até agora Haiti é um país rico de recursos, é um país virgem, que nunca, desde 1804, que nunca foi mais explotado. Enquanto tem uma mina, fica parado, fica crescendo. Então todas as minas que a gente estava produzindo para a França, desde essa época está parado também. Porque ninguém conseguiu botar a mão lá, porque o pessoal que como a gente está, você vai que Manoel é psicóloga, então a gente é um país misterioso. A gente é centro da magia, porque lá tem muito isso. Tem coisa que haitiano ou eu posso até explicar para vocês nunca vão acreditar. Por exemplo, você viu lobisomem na televisão, aí o pessoal fala, será que existe lobisomem? Existe. Porque eu já vi isso. A zombificação. Se lá uma pessoa morreu, pode ressuscitar e viver com vocês? Existe. Mas, sei lá, vocês vão acreditar? Muita gente não vai acreditar. Se o pessoal conseguir matar um pessoal hoje, e depois de um tempo, passar todos esses processos e o pessoal conseguir viver de novo. Isso aqui a gente chama de zombificação. E a gente é a única povo que conseguiu fazer essa magia. Várias povos já foram lá tentar essa magia, não dá certo. Tá. Então, a gente é um país, a gente é imigração de sangue, porque a gente passa muito em coronia. A gente passa por coronia espanhol. Aqui a primeira coronia é a povo que chegaram lá na Haiti, que é em 1400. Mas fala aí, 1400. Com Cristóvão Colombo. Aí chega lá, a primeira povo, mas na época não tinha africano, não tinha negro. Na época tinha como chama isso? Índio. Tinha índio, tá? Que a gente chama cariocas nessa época. Depois dessa época, que era a época do Fibício e Bucane, depois dessa época veio francês, que ela é pirata, então eles entraram e começaram a brigar com o espanhol e pegar. Então a França normalmente não é, digamos, senador, deputado que decide, a gente vai lá pegar esse pedaço de terra e colonizar. Não, ele é viajante, pessoa que estava viajando, que estava, digamos, roubando o barco, esse tipo de coisa da época, que foi lá tomar terra, brigar com o espanhol, botar o espanhol fora e pegar esse pedaço de terra. Então é uma coisa bem diferente. Então é para isso, a estrutura de desenvolvimento do Haiti foi uma coisa muito errada. Vou começar de baixo para cima. Então, começar, digamos, bem mal. Então, depois disso, a gente tomou a independência da França, que é um briga com um grande nome que ninguém fala mais esse nome, muito pessoal não conhece esse nome, que é Toussaint Louverture, que é um escravo, então, que tinha profissão e que era muito esperto, que saiu desse meio de escravidão, porque ele é escravo, tinha profissão, porque tinha vários tipos de escravo. Tem escravo que é escravo da agricultura, tem escravo que é escravo de casa, que faz trabalho de casa, e tem escravo que era de profissão, que tinha profissão. Então ele é um escravo de profissão, que ele faz as coisas de casa, uma coisa assim. E
depois disso ele começar a fazer revolta. Só que a nossa revolta começou com uma escrava que a gente chama Boukman. Boukman, ele é um Jamaica, ele é do Jamaica. Então ele foi sair do Jamaica, foi lá, mas só que ele é um preta católico. Então ele vier e fazer uma cerimônia que tem muita importância para nós, que a gente chama cerimônia de Boacaimã. Então a luta para a independência, para a liberdade, começar a partir desse cerimônia de Boacaimã. Então depois que a gente pegar essa independência da França, 1915, entrar americano. Então a gente pegar um pouco de francês, um pouco de espanhol e um pouco de americano, porque a gente faz 45 anos foi dirigido pelos Estados Unidos. Depois desse tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos faliu, depois da crise de 29, os Estados Unidos faliu. Então a gente briga, a luta, a gente consegue pegar e tomar iniciativa para a gente dirigir nosso país de novo. Então, a partir dessas, toda essa história que passam lá, então a gente acabou de ser um povo que não tem, que tem muita influência de cultura, porque a gente viaja para a França, a gente viaja para os Estados Unidos, República Dominicana, e a gente traz tudo que sai de fora, a gente traz dentro de casa. Então, nossa cultura, todo o nosso sistema, a gente não consegue desenvolver a nosso sistema dentro do nosso país, e a gente não consegue desenvolver o sistema que a gente sai de fora, porque a gente não domina. A gente é um povo, digamos, a gente é 11 milhões de habitantes, só que 5 milhões a 6 milhões são os imigrantes. Então, a capital econômica do Haiti depende dos imigrantes. Depende de dinheiro que a gente trabalha aqui e mandar para lá. Para fazer aqui, para comprar roupa, para comprar comida, para fazer tudo. Então, nesse dinheiro que a gente manda para lá, tem $2 que foi para o governo. Depois é só para a gente fazer as coisas. Então, a economia do Haiti depende de nós. E a agricultura do Haiti não existe mais, porque Estados Unidos e outro grande potência acabou largar um produto na terra e a gente não conseguiu se produzir. E a gente não se organizar para produzir, para a gente ter o que você chamar aqui de produção nacional. Então, produção nacional do Haiti, digamos, arroz, 80% do arroz que a gente consome sai de fora. E a gente tem muito terra para fazer arroz. Então, nossa agricultura que poderia sustentar a povo para não sair fora, por exemplo, tem muitos haitianos que estão aqui que é agricultor, que trabalham no campo. Então, todos esses haitianos alugar ou vender, ou deixar esses terras, vai para rápido. Esses terras vão produzir mais e a produção nacional está caindo. Esses que são vou falar isso, claro, toda vez tu vai ver que vai abrir porta para haitiano. Depois do Brasil vai vir Chile, depois do Chile vai vir Itaúna. E a gente de novo foi exportado. A gente foi sair da África, vim para Haiti, agora a gente está lá na Haiti, a gente está saindo de lá para... A gente foi exportado. Então, imigrante, normalmente a gente vem aqui porque a gente tem a dificuldade de segurança social, a dificuldade de viver no nosso país, a gente não conseguia desenvolver a capacidade que a gente tem no nosso país, não foi bem acolhido, digamos, no nosso próprio país. Então a gente vem para cá. Só que aqui tem diferente de imigrante. Tem imigrante ali que ele é professor, como já falou. Tem imigrante ali que é doutor, que é advogado.
Só que quando tu vier para o Brasil, tudo mudou. Tu começar de zero. Então, mesmo que tu é professor, mas agora tu tá no Brasil, tu vai fazer qualquer tipo de trabalho. O imigrante ali, para conseguir se adaptar, tu tem uns 5 a 10 anos para poder se adaptar. Primeira coisa, tu vendo um país que fala português, o único país na América que fala português. Então é um país que está dentro da América, mas está fora. Porque o sistema, a língua, não é igual que os outros. Então, a gente conseguir se adaptar muito rápido no Brasil porque a gente nasce imigrante. Porque a língua não é problema para haitiano. Só que se esse haitiano não sabe ler e escrever, vai ter dificuldade. Mas para aprender língua, para se adaptar, é rápido. Porque a gente, no nosso país, a gente já é imigrante. Porque tu fala agora, tu estudou francês. E dentro da escola, tu estudou 4 línguas. Francês, inglês, espanhol e crioulo. Então, quando tu chegar ali, tu não tem um problema de se adaptar com a língua. Tu tem um problema de se adaptar, seja com o sistema de funcionamento do Brasil. Onde a pessoa tem esse problema. Então, a imigrante tem um problema por exemplo, vocês falam de programa social. Não vai ter... A maioria dos imigrantes não entende o que é programa social. É aí que eu falei, que eu fui lá no Just Público, eu falei, não tem um sistema de acolhimento dos imigrantes aqui no Sul. Quando o imigrante chegar, vai falar bem assim. Aí tu vai fazer isso, tem que fazer teu documento ali, tem que ir lá no SUS, tem Bolsa Família, tem isso. Para ele poder entender em que mundo é que ele está. Imigrante não vai por exemplo, onde tu trabalha, na assistência, porque normalmente, digamos, no nosso país, a gente não entende o que é assistência. Então a gente um ajudar o outro, tu não vai ver um haitiano na rua, não tem casa, só se esse haitiano tem um problema psiquiátrico, entendeu? Tu pode ver ele na rua, mas só que mentalmente que ele não está bem. Só que quando a gente fala mental, é coisa de magia, porque tem um pessoal que sai de lá e vem para cá, a pessoa de lá fazer magia, deixar esse pessoal destunado. Então, esse pessoal tem um problema mental, nenhum pessoal daqui vai conseguir resolver isso. Ele tem que voltar lá para resolver isso, porque é um problema na selva. Tá? Então, a questão do se adaptar com o sistema daqui é complicado. É muito complicado. A gente trabalha muito com os haitianos, tem a questão de documentação, de orientação, mas é muito complicado de ele entender o que é moradia. E a gente tem uma coisa, quando tu falar uma coisa, a gente quer que essa coisa seja rápida. Se tu falar, eu vou te dar uma casa para morar. Por exemplo, questão de minha vida, minha casa. Tinha uma invasão ali, que é progresso, que dá muito problema, estava ajudando. Só que agora, se chegar um programa para atender a população do Ocupação Progresso, não vou conseguir ler em 10. Tinha 70. Por quê? Porque todos foram desistidos, não consegui acompanhar o processo. Todos acham, tá mentindo, eu faço 4 anos, eu já perdi tudo ali, não vai resolver nada. Se demais chegar ali e falar uma coisa, eu falar, é mentira, porque não vai resolver nada. Já tive 4 anos aqui, não resolve, entendeu? A gente é um povo um pouco prático. A gente não tem muito paciência. Tu vai ver um haitiano tá fazendo uma coisa para ele, tu vai ver que tá muito, entendeu? Parece que tá com problema. Mas não, a gente é muito prático, a gente não gosta muito de teoria, a gente quer as coisas fazem, a gente fala e as coisas acontecem. A gente é um povo bem quente. E a questão de comportamento, nossa cultura já é bem diferente de vocês aqui. É para isso que tu vai ver também que os haitianos são muito separados. Todos os imigrantes aqui são todos separados, porque a gente não envolve muito na cultura dos brasileiros. Por exemplo,
Eu tenho 5 anos morar na minha rua, porém eu não tenho nenhum amigo brasileiro na rua que eu moro. Eu não tenho nenhum amigo. A gente é bem fechado e a gente já sabe que já é perigoso, a gente não tentar não envolver nada. E questão de acesso, de comportamento haitiano, não gosta nem assistência, nem hospital. Haitiano pode estar morrendo com dó, ele vai ficar lá em casa. Só quando tá mal mesmo, aí ele vai para o hospital. Haitiano já não gosta de ir no hospital. Eu até esqueci desde quando que eu fui. Eu tenho 6 anos aqui, se não é um trabalho que me mandar para o hospital, eu não. Então, para essa questão também, para a gente falar sobre preconceito, como já não tem tempo, a questão de preconceito, de racismo, a gente já sabe isso aqui existe, e a gente tenta ter um comportamento bem forte para se adaptar, para aceitar as coisas. A única coisa que a gente pode fazer, a gente já sabe, a gente está aqui, vai ter preconceito, a gente não está num país, como o pessoal fala lá, a gente não tem só negro. Tem branco, tem negro, só que a branco só tem um pouquinho, é um grupo. Porque quando a gente já colonizava o francês, acabou tendo um grupo de branco que domina lá. Entendeu? Então, a gente tenta ter um comportamento e a gente tenta aceitar as coisas, porque às vezes tem que aceitar para poder crescer. E às vezes a gente fecha mais o olho, a pessoa faz uma coisa, falar uma coisa que pode estar ferindo, que pode estar magoando, a gente pode estar brigando por disso, e a gente fecha nosso olho e aceita. A questão é a gente conseguir viver, a gente tenta conseguir a viver com nossas diferenças, porque de qualquer jeito a gente já está, a gente tem um objetivo e nada que o pessoal vai falar, vai dizer, vai sair, vai fazer que nós seja desistir de nosso objetivo. A gente vier aqui para melhorar a condição da vida, para ajudar a nossa família, para mostrar a nossa cultura, para mostrar a nossa diferença. Então a gente está aqui, a gente vai sofrer, muita haitiana já sofreu preconceito, já sofreu, seja no serviço, na rua, no ônibus. Talvez se você sentar no ônibus, tem um lugar ali, ninguém quer sentar no outro lado. Fica, porque já que eu não sou humano, igual que todo mundo, né? Mas às vezes isso acontece, a gente tem que fechar o olho e aceitar e continuar a mostrar o que a gente é, porque nem é falar uma coisa que vai fazer isso aqui muda, porque eu acredito, dentro do Brasil você já fala muito sobre racismo, sobre preconceito, e não está mudando quase nada. Então, às vezes é sobre abrir uma porta, mas jeito que deveria estar, todo mundo é igual, tem mesmo direito, porque não vai existir isso nunca, e todo mundo vai ser igual. As mulheres podem lutar para ser tem mesma coisa que homem, mas não. Vocês vão, a gente vai, sempre tem diferença. Em qualquer lugar, em qualquer momento, nada vai sair de jeito que eu estou. Mas a gente pode brigar, lutar para ter o mesmo direito. Mas seja a mesma coisa, a mesma pessoa, a gente não vai conseguir isso. Então a gente vai crescer com a nossa diferença, aceita as coisas para a gente poder melhorar e atingir nosso objetivo. Eu acho é isso. Muito obrigado pelo faro, pela oportunidade. Podem me apresentar. Meu nome é Renata Santos da Silva, eu sou psicóloga, faço parte aqui do grupo de relações raciais do Conselho de Psicologia.
Eu também trabalho como professora na rede municipal, né, uma formação que eu também tenho na área da educação. E fico feliz que eu estou participando dessa mesa aqui. Somos todos Zona Norte, né? Eu também trabalho na Zona Norte. No ano de 2014, eu tive meu primeiro contato com um aluno imigrante, né, na modalidade IJA. E de lá para cá, eu tive que fazer muitas aprendizagens, assim, para poder melhorar esse meu atendimento a esses alunos. Então, eu tive que aprender um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de política, um pouco de ciências sociais, para entender, então, qual era essa nova demanda no meu trabalho. Então, eu preparei uma fala, né, que diz que é tema do debate, né, o racismo tem dessas coisas, os novos rostos da imigração e os desafios do racismo no cotidiano brasileiro. Então, assim, a primeira questão assim, que eu coloco, né, vem dessa fala do Stuart Hall e do Alan Karen, né? O Stuart Hall ele fala sobre o migrante, ele afirma que o olhar do migrante é o mais verdadeiro. E o Alan Karen, ele fala o seguinte, eu acrescentaria aqui, o olhar e os ouvidos dizem com que o relato do migrante seja um dos mais fiéis, o mais próximo possível do que é verdadeiro, pois o migrante tem muito mais compromisso com o relato de um acontecimento do que com o local que aconteceu. E os imigrantes, eles fizeram aprender muitas coisas, e todos os dias fazem aprender muita coisa, mas eles também me mostraram muito do Brasil, de pensar o Brasil, de pensar os locais que eu trabalho, de pensar minha prática como psicóloga, né? E de olhar um pouco para essa sociedade brasileira, né? Então, assim, eu comecei a ter algumas aprendizagens e tentar entender, assim, ó, como é essa história do imigrante negro. Porque a gente fala da escravidão, mas existe também a imigração negra, que começou antes da chegada dos haitianos e dos senegaleses aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi uma das primeiras coisas que eu comecei a questionar e a pensar, né? E aí eu comecei a estudar um pouco da história e a perceber assim, ó, que lá no século XIX, no século XX, né, o Brasil ele tem uma política de branqueamento. E essa política de branqueamento, ela incentiva, né, a vinda de imigrantes de países europeus e dificulta a vinda de imigrantes de países africanos, né? Inclusive existe um decreto que diz isso, e o decreto diz assim, o decreto número 528 de 1890, ele diz assim, ó, uma das mais palpitantes necessidades a que convém atender para fomentar a expansão das forças produtoras da República é sem dúvida o desenvolvimento da imigração europeia, o que somente se poderá conseguir mediante disposições que garantam o estabelecimento de uma corrente de imigrantes laboriosos e morigerados, assegurando-lhes o auxílio e os recursos necessários para a sua conveniente colocação. Então isso já diz muito, né? De que imigrantes que vinham para cá e que eles seriam auxiliados quando viessem ao Brasil. Tá? E aí eu coloquei assim para ilustrar esse quadro que diz a redenção de Cã, que também faz parte do processo de branqueamento, né? Que era que a partir das gerações, as próximas gerações brasileiras, elas iriam clareando, né? Então era um sentido de apagar essa presença negra, né? E tentar fazer com que houvesse uma hegemonia branca no país. Tá? Então assim, só na década de 60, né, quando o Jânio Quadros rompe com a política externa independente, que era uma política que o Brasil participava e fazia relações comerciais só com países que tinham uma certa conveniência com os Estados Unidos, foi que começou então a se fomentar e a iniciar essa imigração negra no Brasil, né? Com isso, o Brasil então instituiu embaixadas em Gana, em Senegal, em Angola, e aí então os filhos dos diplomatas, pessoas ligadas à embaixada começaram a vir para o Brasil na condição de imigrantes negros, na condição de estudantes, né?
Só que existe uma coisa, né? Ficou pena que ficou apagado, a gente fazendo no computador de casa é uma coisa, né? A cor da pele no Brasil é um passaporte valioso. Por quê? Porque quando esses imigrantes africanos, esses imigrantes de países oriundos da África, chegaram aqui no Brasil na condição de estudantes, eles ficaram todos como se fizessem parte do mesmo grupo, né? Eles eram todos africanos. Não existe, fez parte de um grupo homogêneo, né? Essa identidade de ter uma nacionalidade, isso foi apagado. E até hoje é. Se a gente for pensar e conversar, pelo menos dentro da comunidade, ali a gente vê assim, todo mundo é haitiano, todo mundo que é imigrante é preto é haitiano. E a gente sabe que vários países compõem essa imigração negra. Né? A cor da pele constitui, para o olhar do brasileiro, o elemento homogeneizador. Né? Nós temos imigrantes franceses, italianos, alemães e imigrantes africanos. Né? E a mesma cor já os coloca no mesmo status do negro nativo. Porque esses imigrantes, que vieram estudar aqui, os imigrantes negros que vieram estudar no Brasil, né, e antes mesmo desse novo fluxo de imigrantes negros, não se pensa que os imigrantes negros podem vir para estudar, que eles podem vir para fazer um turismo ou para algumas outras coisas. Não, é sempre com esse peso da necessidade, com esse peso do menos valor, né? E os tratamentos racistas, inferiorizantes e estereotipados que fazem parte da vida cotidiana dos negros brasileiros são dispensados também aos imigrantes negros. Então a gente pode ouvir relatos. Esse texto do Alan Kali, ele é muito importante porque ele é um senegalês que chega aqui no Brasil na década de 80 para estudar, né? E ele relata todas essas coisas que ele aqui, ele sentiu esse estranhamento, porque aqui ele entrou na mesma condição dos negros brasileiros. E ele relata também assim, que ele fez uma viagem na Air France, né? E que nunca, dentro do cotidiano brasileiro, um negro iria fazer um voo na Air France. Então ele sofreu todo tipo de preconceito e de racismo nessa chegada no Brasil, né, por esse estranhamento que aqui, por esse racismo que aqui existe. As situações de racismo e preconceito vivenciadas pelo negro estrangeiro são consequências da sociedade brasileira racializada, que tem como herança ditar qual lugar e a cidadania que os filhos da África devem possuir. Se a gente for pensar nisso, é dizer, aqui no Brasil, qual é o lugar que os africanos precisam ter. Porque aqui a gente já sabe que existe isso. Qual é o lugar que o negro tem que ter? Então, qual é o lugar que o africano tem que ter? Ele não pode ser um estudante, ele não pode ser um médico, ele não pode vir aqui trabalhar e ser um diretor de uma empresa multinacional. Não, ele vem aqui sempre para estar nessa condição que é dada a nós, já negros brasileiros, de subalternidade. A sociedade brasileira nega sua condição negra e indígena para associar a sua constituição a uma identidade branca. Isso já é também desse caminho, dessa política de branqueamento, né? Buscando ostentar somente uma descendência branca e europeia, com o objetivo de evidenciar com isso a branquitude hegemônica. Né? A chegada de imigrantes negros no Rio Grande do Sul tem acionado na população gaúcha todos esses marcadores. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul é um local de tradição de imigração, mas não de tradição de imigração negra. Então a gente tem aqui muito esse discurso que se chegar aqui e trabalhar vai prosperar. Mas a gente sabe qual imigrante que teve auxílio para chegar aqui, trabalhar e prosperar. Então isso coloca em xeque, né, todo esse discurso que existe aqui de que se tu trabalhar e fizer para merecer, tu vai conseguir. Né? Uma outra questão também é como o governo brasileiro trata a imigração negra. A gente viu, então, pela essa política de branqueamento, a gente vê também pela condição que é, então, a situação de refúgio e visto humanitário. Isso é um conflito, porque você ser refugiado te coloca num status e num comprometimento do governo contigo, refugiado, né? E a gente sabe que lá, quando houve um aumento desse fluxo migratório, né, de pessoas negras, essa situação de refúgio ficou mais difícil de se conseguir, e aí teve
essa manobra do visto humanitário, que é para fugir dessa situação de possibilitar a condição de refúgio para as pessoas, né? A ausência de políticas para imigrantes, né? E aí cabe também pautar como está sendo difícil para esse imigrante negro conseguir essa situação de refúgio. Nossa. Então aqui eu trouxe um mapa que foi publicado em 2014 pela Gaúcha ZH, falando de onde então esses imigrantes negros estão localizados no Rio Grande do Sul, né? Então, Lajeado, que é uma região de histórico de imigração, Caxias do Sul, né, que tem mais uma predominância de senegaleses, Gravataí, Erechim, Passo Fundo, Marau, Bento Gonçalves. Então, esse discurso, né, do imigrante que vem aqui, trabalha e prospera, a gente sabe qual imigrante que veio aqui, teve incentivo, teve política, trabalhou e prosperou. Trabalhou, teve suas dificuldades, a gente considera, mas é inegável a situação de auxílio. Também tiveram oportunidades. A oportunidade a gente sabe que muda tudo, né? Então, os negros oriundos da diáspora africana vivenciam racismo aliado à elaboração de seus lutos e de sua nova identidade. Como o James falou, você podia, né, ser um médico, um professor, enfim, uma pessoa que trabalhava e tinha um trabalho de certo grau de instrução. Aqui, ele tem uma nova identidade, além do luto e da saudade e de todas as coisas que ele precisa elaborar quando chega aqui. Mesmo resilientes, como o James falou, a gente há de considerar que isso gera, no mínimo, um conflito psíquico, né? Então, ao emigrar, a pessoa sofre com situações estressoras ou lutos específicos, podendo aparecer um conjunto de sintomas de sofrimento, né? Com a mobilidade, os imigrantes precisam modificar hábitos e se acostumar com uma nova e dura realidade. A falta da família, o preconceito, seja expresso pelo racismo ou expresso pela xenofobia. Eu acho que na situação do imigrante negro, o racismo sempre vem antes da xenofobia, tá? As precárias condições de vida e as situações de negação dos direitos humanos. Então aqui eu coloquei uma fala de um senegalês para o jornal da UX, em 2014, que ele diz: me faltam meus amigos, me falta a minha cultura, me falta a minha família. Tem um psiquiatra espanhol que ele coloca que o imigrante ele passa por 7 tipos de luto, né? Ele se chama Contec. Ele fala que é o da família dos entes queridos, que é o que a gente vê ali na fala, né, do senegalês, o da língua, o da cultura, costumes, religião e valores, né, o da terra, das cores, os sons, o cheiro da paisagem, né, o estado social, o trabalho, as experiências e o estado social que se tinha e que depois, quando se imigra, já não existe mais, é uma outra condição. O do contato com um grupo de pertencimento, situações de racismo e xenofobia. O dos riscos para com a identidade física, os perigos da mobilidade. A gente sabe que também não é uma mobilidade muito tranquila, que essas pessoas têm muito o assédio dos coiotes, que chegam no país e que ficam em condições que são precárias, né? As profundas mudanças originadas no processo de mobilidade causam impactos na personalidade do imigrante, aspecto que modifica a sua identidade. Quando o James coloca, né, que você é alguma coisa, quando chega aqui e muda tudo, muda a identidade, né? A elaboração dos lutos pode possibilitar a emergência de uma personalidade mais madura para o mundo, né? Contudo, nesse processo poderão ocorrer momentos de profunda destruição afetiva do sujeito migrante, aspecto que interfere na saúde psíquica. Eu acho que passa mais um negócio, depois eu volto para isso. Então, assim, no meu cotidiano, eu vejo que uma das coisas uma das faces do racismo
que mais solapa os imigrantes é a questão do emprego. A falta do emprego, a dificuldade para arrumar um emprego, né? Então, assim, ó, a situação do desemprego, a falta do trabalho, a diferença entre a qualificação profissional e a oferta de emprego. Porque essas pessoas também vêm de uma cultura onde o emprego tem o seu status. E tem alguns empregos que são, dentro dessa cultura e até mesmo dentro da nossa, desqualificados, com menos valor, né? A necessidade de auxiliar a família, né? A condição de exercer trabalhos de baixo status dentro da sua cultura. Pode passar, nossa. A dificuldade na revalidação do diploma, né? A ausência de reconhecimento e o status de um profissional qualificado. Qualquer imigrante que tenha sua qualificação quer arrumar em outro país um trabalho de acordo ou pelo menos dentro do campo, né, a qual ele se formou. Quando há uma impossibilidade ou uma dificuldade de revalidar o diploma, o que isso está acontecendo? Não é uma dificuldade de um americano, de um alemão, enfim, de vir aqui revalidar o diploma. A gente também tem que pensar um pouco qual é o contexto que a pessoa chega aqui e como é o caminho para essa revalidação. Eu trabalho na área da educação há um certo tempo e todo lugar que eu vou para tentar ter informação e me aprimorar sobre esse meu atendimento a essa população, eu faço essa pergunta: qual é o caminho para fazer a revalidação? Até hoje eu não tive resposta. O trabalho no Brasil não equivale à formação profissional e a carreira do imigrante, a carreira que o imigrante tinha no seu país. Agora eu gosto de pedir para voltar. E por que a empregabilidade, eu observo, né, pelo menos para os alunos, né, lá da escola, e vejo também, assim, o outro contato que o James foi no sentido da associação levar um advogado lá para a escola, porque as demandas em relação ao trabalho eram muitas, né, a família precisar enviar esse dinheiro para a família, porque o James agora, né, colocou assim, a cereja no bolo, dizer que a economia do país gira também, né, baseada nesse dinheiro que eles vêm trabalhar aqui e conseguir, né? Ser um diáspora bem sucedido, porque tem também o peso de você sair do seu país e ser uma pessoa bem sucedida e poder voltar, né? E ter sucesso. As condições de vida, de viver em boas condições de vida, né? E ter uma cidadania. Todas essas dificuldades são dificuldades oriundas do racismo, também são dificuldades de exercer uma cidadania. Uma cidadania que a gente sabe que ela é, antes de qualquer coisa, territorial, assim. Tem alguns países e alguns lugares no mundo que uma certa cidadania é permitida e que em outros não são. Né? Agora volta. Isso. Então é isso, eu agradeço. Né? Oi.